Boa tarde a todos, bem-vindos aqui ao segundo webinar dedicado à revisão dos vários regulamentos do Centro de Arbitragem, neste caso o da mediação. Já estamos aqui a receber, já estão a chegar aqui alguns dos nossos participantes, obrigada por estarem aqui hoje. Andreia, boa tarde a todos. Andreia, quando tiver parado de admitir pessoas, avisa-nos, por favor. Claro, sim. Neste momento eu penso que já estamos com cerca de metade aqui das inscrições, portanto, sei lá, damos mais 2-3 minutos, penso eu, e depois quando quiserem, digam-me, está bem? Para arrancar. Muito bem. Por enquanto ainda não estamos no ar, é isso? Não, já estamos. Sim. Ah, que bom. Estamos a admitir, esta é aquela coisa, ainda não há um botão que permita admitir todo mundo de uma única vez. Ah, tá bem, tá ótimo. Estamos só à espera. Já estou a ver aqui o nosso presidente, o Centro de Arbitragem, também já chegou, o secretário-geral, o Lauro Parente. Lauro Parente, sim, boa tarde aos três e aos restantes. Claro. Boa tarde, quero agradecer o convite, imensamente honrada de estar aqui, viu? Boa tarde a todos, o que faço. Agradecimento ao Centro de Arbitragem Comercial, que faço uma pessoa da Filipa, que é uma querida a quem admiro muito. Obrigada, Silvia, pelas suas palavras. Mas aqui neste momento de pausa, já podemos, Andreia? Eu acho que sim, só queria recordar que, só para a Filipa avisar então, talvez depois os participantes, que quando eles quiserem colocar questões, podem colocar depois a mão no ar, está bem? Sim. E eu posso dar voz, ou então se preferirem, podem escrever a questão aqui diretamente no Q&A, está bem? Muito bem, está bem. Como acharem melhor, está bem? Então, está bem. Iniciar o webinar? Iniciar formalmente, sim, já fomos dizendo algumas coisas, força. Também para não ficar aqui em silêncio enquanto estamos à espera dos últimos participantes. Boa tarde a todos, ou bom dia, consoante o fuso horário onde nos estejam a ver. Como disse a Andreia, este é o segundo webinar da apresentação dos novos regulamentos do Centro de Arbitragem Comercial, da CCIP, que esta reforma 2020 era uma das grandes prioridades do mandato do Conselho, que iniciou o mandato no ano passado, sob a presidência do Dr. António Pinto Leite, que saúde. Queria, antes de começarmos, agradecer ao secretariado, na pessoa do secretário-geral, o Dr. António Vieira Silva, e à Andreia, por toda a ajuda até chegarmos aqui, a este webinar e mesmo na Reforma 2020, e queria também agradecer a algumas pessoas que participaram muito ativamente na elaboração da proposta de regulamento de mediação, a doutora Mariana Soares David, o doutor António Judice Moreira e o doutor Bernardo Reis. Nós temos hoje o privilégio de ter connosco a doutora Silvia Brega, que apesar de ser um nome conhecido e reconhecido da mediação no Brasil e em Portugal, e dispensar por isso apresentações, como é de rigor, vou fazer uma pequena apresentação. A Silvia Brega é uma advogada e mediadora brasileira, que é sócia do Simonágio Advogados, é certificada pelo IMI, que é o International Mediation Institute, para quem sabe de mediação, uma instituição muito importante a nível internacional. É especializada em mediação empresarial, em negociação estratégica e em gestão de conflitos. Colabora com várias organizações e instituições brasileiras no âmbito da mediação. É membro do Comitê Consultivo de Mediação do CAM-CCBC, que todos conhecem, e é também coordenadora do GEMEP, que é o Grupo de Estudo da Mediação Empresarial do CEBAR, e é ainda relatora vice-presidente da terceira turma
do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. É um corpo que decide, é semelhante ao nosso Conselho Disciplinar da Ordem dos Advogados. Antes de passar a palavra à doutora Sílvia Brega para comentar, e eu pedi à doutora Sílvia Brega que comentasse livremente o nosso regulamento de mediação, porque o que queremos é ter um regulamento de mediação que seja o melhor possível e, portanto, todos os contributos são bem-vindos, sobretudo de quem conhece a mediação. Queria fazer um pequeníssimo enquadramento sobre a mediação no Centro de Arbitragem Comercial. O Centro de Arbitragem Comercial tem um regulamento de mediação desde 94, que era nessa altura um regulamento de mediação e conciliação, que foi substituído em 2016, já depois da nova lei de arbitragem, por um novo regulamento de mediação, que estava, na minha opinião, bastante bem feito, e posso dizê-lo porque não contribuí de forma alguma para a sua elaboração. E apesar de terem passado ainda poucos anos desde a elaboração desse segundo regulamento, considerou-se que fazia sentido revê-lo agora, não só por uma questão de harmonização e atualização do regulamento com os outros regulamentos que estavam a ser revistos, mas também porque entrou recentemente em vigor a Convenção de Singapura de Mediação, que é um marco na mediação internacional, e, portanto, achou-se que se fazia sentido rever o regulamento para ter em conta a sua compatibilidade com a Convenção de Singapura. Apesar da mediação ser uma realidade ainda, ou estar ainda pouco desenvolvida e menos desenvolvida que a arbitragem em Portugal, e a mediação, eu estou aqui a falar obviamente da mediação civil e comercial, que é a mediação de que tratamos hoje, o Centro de Arbitragem Comercial já teve algumas mediações desde 2005, por exemplo, sobre contratos de empreitada ou contratos de franquia, e algumas das quais têm valores de centenas de milhares de euros, portanto, valores, apesar de tudo, não despreciados. Antes, ainda antes de passar a palavra à Sílvia, queria apenas salientar alguns aspectos. Portanto, este regulamento é uma revisão do regulamento anterior e, portanto, eu vou só destacar alguns aspectos da revisão e não falar do regulamento inteiro. Uma das coisas que fizemos foi criar uma norma que regula a atribuição de força executiva por acordo das partes ao acordo que sai da mediação, quando a mediação não tenha sido conduzida por um mediador certificado pelo Ministério de Justiça. Como sabem, nesse caso, o acordo que sai da mediação tem força executiva em termos gerais, de acordo com a lei da mediação. Ampliámos também as incompatibilidades do mediador resultantes do princípio da confidencialidade para além do que está previsto no artigo 28 da lei da mediação, uma vez que a confidencialidade é um aspecto muito importante da mediação civil e comercial. Para aumentar a massa crítica em mediação e também para permitir explorar ao máximo as valências desta forma de resolução de litígios, regulámos a figura do mediador observador, que é uma espécie, mal comparando, de secretário administrativo da arbitragem e que não ofere remuneração, mas que auxilia o mediador desde que haja, obviamente, acordo das partes. E também adotámos uma norma que se destina a promover a participação de advogados na mediação, que, embora não seja obrigatório, podem ter uma função muito importante na mediação, e também regulamos mais detalhadamente a figura do comediador. Eliminamos o código deontológico do mediador, porque por lei em Portugal as mediações aplica-se obrigatoriamente o Código Europeu de Conduta dos Mediadores e, portanto, achámos que não valia a pena ter dois códigos e resolvemos simplificar este aspecto. Inserimos uma norma sobre limitação de responsabilidade à semelhança de outros regulamentos, como o regulamento da CCI. Vamos ter uma lista de mediadores que vai ser publicada em conjunto com este novo regulamento e aumentamos a eficiência em alguns pontos, como criando um prazo para o mediador responder, declarar se aceita o encargo ou não, adicionando a disponibilidade aos requisitos que o mediador tem de ter e ampliando
a possibilidade das partes deduzirem nos custos de uma arbitragem os custos da mediação. Isto dito, vou passar a palavra à Sílvia. Obrigada a todos por estarem aqui vi que havia vários repetentes em relação ao webinar de Dispute Boards e, portanto, agradeço também esse empenho e interesse nas atividades do centro. Sílvia, tenho a palavra. Boa tarde a todos, início de tarde aqui no Brasil, em São Paulo, onde eu estou. Eu queria inicialmente agradecer, dizer da minha alegria, da minha honra de participar desse webinar promovido pelo Centro de Arbitragem Comercial, agradecer o convite, o que faço na pessoa da Filipa. Vi que participaram desse esforço de trabalho, dessa revisão do regulamento de mediação também, a Mariana Davi e o Antônio Judici Moreira, que são queridos amigos, já posso dizer isso também. Então, assim, me honra muito poder participar, inclusive porque levar o tema mediação é uma tarefa que eu tenho me dedicado pela importância que eu percebo no Instituto, né? Seja na condição de advogada, porque para os advogados é um instituto em que se pode ter o controle da decisão, ou seja, essa decisão, o que a gente busca, o que se busca para o cliente, não está entregue a um terceiro que vai decidir por evidente, com fundamentos ou num contrato, ou na lei, ou em ambos, mas é uma decisão imposta por um terceiro, que não vivencia a realidade daquelas partes envolvidas e nem as necessidades. Então, esse controle da decisão me parece que é um bem muito caro para as partes e para os advogados, né? Então, dito isso, eu quero também parabenizar o Centro de Arbitragem Comercial, porque eu li com muita atenção, até porque o convite que me foi feito foi para fazer essa análise. Espero que eu possa ser capaz de corresponder a essa expectativa, mas é mais no sentido de uma leitura ou de uma leitora colaborativa que eu hoje me apresento, aquilo que me pareceu tanto, por vezes, duvidoso, que pela redação me pareceu da leitura, como para realmente aplaudir de pé e colocar luz em alguns pontos que eu acho muito importantes. Então, como bem disse a Filipa, a preocupação nessa questão da atribuição da força executiva ao acordo. Evidente que é importante que esse acordo, que a mediação, ela leve, né, o documento que seja gerado, né, desse procedimento, ele produza efeitos jurídicos. Precisa sempre produzir efeitos jurídicos? Não. Pode-se ter uma mediação escolar, pode-se ter uma mediação comunitária, isso não importa, mas sempre que se trate da esfera patrimonial dos envolvidos, é muito importante que aquele acordo, aquele título, aquele documento, aquilo que foi combinado, produza efeitos, seja por cumprimento espontâneo, ou seja, é uma segurança jurídica que as partes têm, de se submeterem e dos advogados recomendarem a solução dos conflitos pela mediação. Por quê? Porque ali se produz efeito jurídico. Aquele título, ele pode ser um título executivo. Então, me pareceu aqui esse chamamento e a possibilidade de escolha, né, ou de indicação dos mediadores, que não sejam da lista ou chancelados pelo Ministério da Justiça, né, porque, de acordo com a lei portuguesa, esse seria um requisito, né? Então, assim, a preocupação nesta revisão também de ampliar, por quê? Porque a formação do mediador é algo muito importante, fundamental para a eficácia
do procedimento de mediação. Eu vou me debruçar um pouquinho mais em cada tópico desses, a cada momento que a gente for aí passeando pelos artigos, né? Mas eu gostaria de ressaltar esses dois, e a questão da intervenção do advogado, que por vezes até confere ao mediador a possibilidade de alertar as partes diante do tema, né, ou dos assuntos, ou da complexidade do assunto, caso elas não estejam acompanhadas pelo advogado, inclusive uma provocação, no sentido positivo do termo, do próprio mediador. Por quê? Porque a presença do advogado, e sempre que se queira que daquela mediação, daquele termo, sempre que se queira que ele produza efeitos jurídicos, não é possível prescindir, no meu entender, do advogado. Por quê? Porque é o aconselhamento da participação do advogado, advém aquilo que que é tão caro na mediação, que a gente chama de informação, né? Da parte estar esclarecida com relação a todo o contexto. Inclusive, sempre que a gente fala em acordo, advém daí um pouco de renúncia, né? Então, até que ponto a parte pode renunciar? Aquilo que ela inicialmente estava pretendendo? Quais são os impactos e reflexos dessa eventual renúncia? Então, quais são os reflexos? No dia seguinte, como fica? Né? Então, é muito importante a decisão informada. Decido da forma que decido e sei exatamente por que decido. E dessa decisão informada, esse é um dos grandes, que se pode dizer, um dos sucessos da mediação, pelo cumprimento espontâneo, né? Então, assim, queria parabenizar esse olhar, esse trabalho que todos tiveram, prestigiando, sobretudo, esses pontos que ressaíram, assim, para mim, com muita importância. E é evidente, aqueles que me conhecem sabem que eu sou uma das estudiosas, né? E que sempre que posso me reporto à Convenção de Singapura, que é uma convenção que trata da execução, da possibilidade de execução de acordos advindos de procedimento de mediação. Portanto, ela trata exclusivamente da execução desse título, mas, reflexamente, quando a UNCITRAL, que é o órgão da Organização das Nações Unidas, que se dedica a harmonizar o direito comercial internacional, quando a gente vê o olhar, a preocupação da UNCITRAL com o Instituto da Mediação para conferir, né, nesse sentido de harmonizar, então, a mediação, ela é uma realidade no mundo, ela é uma realidade em vários países. Então, o que a gente vê? Quando a gente percebe a importância que é dada ao Instituto da Mediação. Por quê? Porque aquele documento que é fruto desse procedimento, ele tem força e passa a ter força executiva. Então, as pessoas, não há risco na adesão por essa solução de conflitos. Então, vamos tratar mais, podemos passar aí, Filipa, a análise do regulamento, propriamente dito. Eu não sei se me estendi muito, peço desculpas. Não, nada. Não tem nada que pedir desculpas. Então, assim, a primeira eu queria primeiro, então, nesse sentido, só que eu já falei da Convenção de Singapura, que me chama a atenção é logo o artigo 1º, quando ele define a mediação, e que ele, eu estou improvisando aqui, tá bom? Eu ia falar do oitavo, mas eu gostaria de só puxar o primeiro, que é essa definição que o regulamento tem do procedimento de mediação, ele está absolutamente em consonância com a Convenção de Singapura, que ela é tão aberta para abarcar, e não agredir e não alijar as legislações, não
já nenhum país que tem algo, que o único fundamento na Convenção de Singapura é que o mediador, esse terceiro, não tenha poder decisório sobre as partes. Então, essa questão que vocês trazem no regulamento, ela está bem de acordo e agasalhada pela Convenção de Singapura, né? E aí eu percebo, eu vou passar logo para o 8º, mas já logo no 5º, a questão quando se fala também que as pessoas, quando forem pessoas jurídicas, né, pessoas coletivas, que vocês dizem, aí no Brasil a gente fala pessoa jurídica, o cuidado para a verificação da competência daquelas pessoas para participarem do procedimento de mediação, porque isso é muito importante. Quando a gente fala de mediação, é a capacidade de decidir, é a capacidade jurídica para estar à mesa, para decidir, né? Então, aqui eu já quero deixar um dos pontos da importância da escolha do mediador, porque é o mediador que vai ter essa preocupação, por evidente, né? O Centro de Arbitragem, com sua secretaria, vai tratar disso, mas compete também ao mediador essa verificação da competência para decidir e transigir, né? Então, tirar o chapéu para essa e parabenizar por essa preocupação. Então, no artigo 8º, eu fiquei da leitura do artigo 8º, né, que é logo o requerimento de mediação, eu fiquei aqui com uma dúvida, né, porque quando se fala logo no item 1º, né, quem pretenda submeter o litígio ao centro deve apresentar o requerimento de mediação juntando a convenção de mediação, ou seja, se houve uma previsão contratual da solução do conflito pela mediação, ou proposta dirigida à parte contrária para sua celebração. Então, aqui me pareceu que eu fiquei com uma dúvida, eu falei, poxa, mas será que, por exemplo, eu parte, né, contratei com alguém, com uma outra pessoa, e existe um determinado conflito e quero me socorrer do centro para a solução, para a instalação do procedimento de mediação. Me pareceu, da leitura, e aí eu peço o socorro da Filipa, que como leitora, me pareceu o seguinte, bom, se eu não tiver a previsão no contrato e eu, eventualmente, queira a mediação, me pareceu que eu já deveria ter feito contato com a outra parte e aí apresentar não só o pedido, mas já como esse contato formalizado. Quando normalmente, quando a gente se socorre, eu acho sempre muito saudável a mediação no ambiente de um centro, de uma câmara, que a gente faz o requerimento e aí a própria secretaria que entra em contato com a outra parte. E é isso mesmo, Sílvia. Se posso então entrar e responder à sua pergunta, é exatamente essa a intenção aqui, que é, muitas vezes as partes não querem ser elas outra vez a retomar o contacto diretamente com a parte contrária, porque têm medo de dar parte fraca, e então a intermediação do centro permite-lhes não só não serem elas a fazer isso, mas também dar um certo toque institucional a essa abordagem. Eu percebo a sua dúvida, embora correto em termos de português, podia ser mais claro, porque correção e clareza não é sempre a mesma coisa. Talvez a proposta a dirigir à parte contrária resolvesse essa dúvida. É uma solicitação, me parece que a ser dirigida, né? Ou a solicitação para que a parte... Eu acho que é evidente que... E a mediação é rica e a gente percebe isso, né? A questão da comunicação. De onde estou, como eu percebo. Né? Então, por vezes, a gente que está trabalhando num assunto, fica muito claro, né? Ou às vezes até do ponto de vista, quer dizer, usual daquele ambiente, esta é a forma. Mas o terceiro
de fora, aquele olhar, por isso que é, de novo, parabenizar até esse convite que me honra, essa visão, esse olhar neutro e distante de quem lê e o que isso te diz, né? Então, eu acho que seria só esse ajuste de redação, né? Um outro ponto que me chamou a atenção, e aí também eu acho que é mais uma questão de redação também, mas, como eu disse, como terceira leitora, é o artigo 10º, né? Quando a parte contrária não responde. Vou pedir para a Andréia, se ela puder compartilhar a tela no artigo 10º, para que todos possamos acompanhar. Então, a falta de resposta, né? No caso de haver a convenção de mediação e o requerido não respondeu. E aí, pelo regulamento, segue-se assim, o procedimento prossegue, a não ser que o requerente desista da mediação ou inicie a arbitragem. Então, assim, não há, na minha opinião, e é por isso que eu acho que aí é uma questão de ajuste de redação, porque se o comparecimento do requerido não é possível, me parece que não tem nem a desistência do requerente. Não existe a mediação, não pode haver, porque ela pressupõe que as duas partes estejam presentes, né? Então, eu acho que é bem isso, evidente, mas eu acho que talvez tenha a ver com uma questão de procedimento interno, mas eu acho que aqui precisaria ajustar a redação. Eu penso que aqui, eu julgo que não temos o artigo 11º, porque só temos os artigos que a Sílvia queria comentar. Eu penso que aqui a ideia pode ser que possa haver algum interesse em dar uma segunda oportunidade ao requerido de participar na mediação e, portanto, há um contacto inicial e não há resposta, e depois o procedimento prossegue aqui, vai ao presidente do centro para ele dizer se há ou não uma convenção de mediação. Ou seja, e se o presidente concluir que há uma convenção de mediação, poderia haver uma segunda hipótese do requerido de participar na mediação, a não ser que o requerente tivesse, entretanto, desistido. Portanto, o requerente tem sempre a possibilidade de desistir e há uma oportunidade extra para a mediação. Não sei se depois na prática ela é aproveitada ou não, mas parece-me que é essa a intenção. Eu digo parece-me porque não fui eu a autora material desta norma. Tá, mas aí eu acho que dessa proposta que me parece muito saudável, eu acho que poderia então haver uma complementação, né? O procedimento poderá prosseguir para uma renovação, né, de chamamento ao requerente, ou na forma, e aí fazer menção ao artigo que atribui a competência, nesse caso, ao presidente, né? Na forma do artigo X, a não ser que o requerente de imediato desista, porque essa renovação pode ser facultativa, me parece. Então, acho que seria saudável para evitar qualquer dúvida, né? Até porque a gente está falando de um regulamento, é importante que o regulamento seja muito preciso, né? Eu sugeriria uma complementação aí com vistas a esclarecer, né? Muito bem. Certo? Aí eu passaria, o que me chamou a atenção é o artigo 12º. Eu estou aqui, a nomeação do mediador, né? Então, me parece que aqui é a questão de possibilitar a escolha ou a nomeação por um mediador que não esteja na lista do Ministério da Justiça, né? E a questão até da iniciativa do próprio presidente de sugerir nomes, né? E aí os nomes da própria nas câmaras, nos centros, um quadro de mediadores, assim como acontece com a arbitragem, né? Em que, por vezes, há
há que se atingir determinados requisitos para ingressar naquela lista, porque há uma certa preocupação que me parece saudável aí com a figura, com a formação do mediador, né? Porque é importante, e ainda outro dia participava de um webinar em que a gente perguntou para os convidados, que eram advogados e arbitralistas, né, o que eles julgavam que era mais importante na figura do mediador. O conhecimento técnico do Instituto da Mediação, das técnicas da mediação, ou o conhecimento do mérito do conflito. Porque muitas vezes o que se tem e que se discute eu quero um mediador que conheça do assunto, porque fica mais fácil ele entender a disputa. Não se precisa perder tempo, por exemplo, para explicar a importância de um parafuso numa determinada máquina. Ele já sabe que aquilo é importante. Então, se faltou, o que poderia ter acontecido e etc. E aqui me parece que, e o que resultou como resposta é uma combinação mais fundamental, e em todos os aspectos, é fundamental o conhecimento das técnicas da mediação, né? E também a questão da vivência e da experiência, que são questões importantes, sobretudo porque o mediador não está ali para decidir, mas o mediador bem informado, ele ajuda as partes, ele pode auxiliar as partes a vislumbrarem alternativas, né, para a solução, preservando ali aquela contratação, a continuidade daquela contratação. Então, aqui é só para ressaltar a importância desse artigo, da nomeação do mediador, e aqui destaco que um dos pontos que se pode buscar quando se pensa em escolha, como escolher, essa é normalmente uma grande dúvida, né, das partes. Mas como é que eu escolho? Onde eu encontro mediadores? Como eu escolho mediadores, né? E o ICFML, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores em Língua Portuguesa, né, lusófonos, ele tem um quadro, ou seja, tem mediadores que passaram por teste e por isso são certificados. Então, pode ser uma opção saudável, né, de escolha desse mediador, dada a importância dessa figura nesse procedimento. E eu reputo igualdade de condições com a do advogado. A participação do advogado sempre voltando que se queira conferir efeito jurídico ao acordo. Então, aqui no 12º, só no item 4 aqui, que a gente tinha observado, né? Sempre que há nomeação de mediador, que ficou faltando aí a palavrinha, sim, mas bem saudável essa questão da escolha e a participação. Aqui fica evidente para mim, quando você diz que o presidente do centro, né, ele tem essa capacidade, quer dizer, a confirmação da importância dessa escolha, não deixar as partes, pega qualquer nome, vamos em frente, etc. Não, isso eu acho, eu queria destacar a importância e parabenizar aí pelo trabalho de vocês. Obrigada, em nome do Conselho. No 15º também, o artigo 15º, né, aqui de novo, já que a gente está falando do mediador, né, você percebe que duas questões. No item 2º, respeito ao Código Europeu de Conduta para Mediadores, né, que isso é muito importante, que é o Código de Ética. Então, é importante que o mediador ele tenha ele saiba, né, quais são os compromissos éticos que ele tem. E Singapura, e aqui eu me reporto à Convenção de Singapura, porque ela ressalta muito a importância da ética, do conhecimento do mediador nesse aspecto. A Convenção de Singapura, ela traz em rol taxativo
as hipóteses de objeção ao acordo, à execução daquele acordo, né? Dentre elas, ressai a questão do mediador, a falha do mediador nos estándares, ou seja, a falta de cumprimento de dever de revelação, por exemplo, né? Que poderia impactar, ou seja, se a parte soubesse, né? Um mediador que, por exemplo, fez o cálculo com uma parte apenas, não fez com a outra porque julgou que não era necessário e não abriu a essa parte a pergunta, olha, vamos fazer uma reunião, vou fazer agora uma reunião particular, uma reunião apartada, ou reunião individual, ou cálculos, como se queira chamar, com essa parte e depois, pelo mesmo tempo, com essa outra parte. Se isso não aconteceu, se não teve essa igualdade, se não teve informação, a parte não é obrigada a participar da reunião individual, mas ela precisa ser indagada se ela quer. E ela tem que saber que a outra parte vai ter uma reunião com o mediador. Então, por vezes, pode ser que isso impacte e ela fique com dúvida, e talvez ela possa até apoiar, falar assim, se eu soubesse que eu poderia ter tido uma reunião isolada com o mediador particular, etc., não teria resolvido ou decidido assim ou daquela outra forma. Então, é muito importante que o mediador saiba quais são os seus deveres, aquilo que ele deve estar atento. Então, Singapura traz esse destaque, né, para todos nós mediadores, desse conhecimento. Não é só a técnica da mediação, mas vai além, impacta num dever ético, também de revelação, de eventual conhecimento com a parte, relacionamento com a parte. Então, vai se indagar. Mas, digamos assim, um mediador que tenha algum tipo de relacionamento, participe do mesmo clube que aquela parte, etc., isso precisa ser revelado? Por que não? É a pergunta. Por que não? Informar-se, olha, eu frequento, eu conheço e etc., mas eu me sinto muito à vontade, me sinto imparcial, eu não percebo nenhum impedimento para que isso aconteça. Então, aquilo que é revelado e que é colocado, fica de forma transparente, me parece que fica melhor e não dá um impacto negativo da surpresa, né? Porque a surpresa, ela é até uma questão um pouco protegida, né, pelo direito. Outro dia, eu, como advogada, consegui uma anulação de sentença pelo tribunal sob esse aspecto. De repente, o juiz sentenciou, sem dar às partes a oportunidade da última manifestação. Então, esse efeito surpresa, decisão surpresa, não é algo que o direito reconhece. Então, me parece que aqui também a felicidade que vocês trazem, sobretudo aqui no quarto, né, nessa parte 4, deve dar a conhecer, sem demora às partes e ao secretariado, qualquer circunstância que possa originar, na perspectiva das partes, e aqui é muito importante, não é o que o mediador, mas isso não era importante para mim. É fundamental ter essa percepção, e a mediação traz isso para a gente, né? Tá bom, mas como é que o outro percebe? Como é que o outro vê aquilo? Então, parabenizar também por esse destaque aqui no 15º, no regulamento. Sim, uma das características que o mediador deve ter é a empatia e a capacidade de se colocar nos sapatos do outro, portanto, isto no fundo é só o mediador a ser mediador. E aqui, de novo, recai naquela questão da importância da nomeação, a indicação. E depois, reflexamente, daqui a pouco eu vou falar do advogado, né? A importância do advogado, porque ele participa, é fundamental para essa escolha, para a boa escolha do mediador, né? Agora, eu passaria
para a 18ª, o artigo 18º, perdão, que também me parece aqui um ajuste de redação, porque parece, na forma como redigida, né, a mediação desenrola-se preferencialmente em sessões presenciais, sem prejuízo de, por acordo das partes, serem realizadas não presenciais, né, ou sessões separadas com cada uma das partes. Então, me parece aqui que pela redação, né, seria as sessões separadas seriam uma situação distinta das demais. E eu acho que as sessões separadas, o cálculos, eles acontecem tanto nas presenciais quanto nas não presenciais. É alguma coisa que participa e toda uma mediação, por vezes, o mediador pode entender, às vezes até, isso é muito comum em mediação empresarial, né? Pelo atrito, pelo nível de estresse entre as partes, que toda mediação aconteça em sessões separadas, em cálculos, né? Então, aqui é mais uma questão de redação, para não causar equívoco. Acho este seu comentário muito interessante, Sílvia, porque, na verdade, a nossa lei não exige para os cálculos o acordo das partes. E é difícil pensar, para mim, pelo menos, numa mediação e numa mediação civil e empresarial, sem esta possibilidade de ter as reuniões separadas com as partes, que permitem várias coisas, incluindo ao mediador obter informação que não é conhecida da parte contrária, mas que ele pode ajudar na sua tarefa, que ele pode utilizar na sua tarefa de auxiliar as partes a encontrar o caminho para um acordo. E, portanto, é fundamental. Agradeço muito este comentário em particular e vamos com certeza discuti-lo. Inclusive, essa questão das reuniões separadas, isso pode ser um motivo de surpresa, né? Porque às vezes pode não ficar claro, ou muito claro, para as partes. Então, é fundamental, na reunião inaugural, que pode ser chamada de pré-mediação, ou na própria reunião de abertura do procedimento de mediação, que aí, independentemente da pré-mediação que possa ter acontecido com a secretaria, né, com alguém do centro da Câmara, e o mediador, na reunião de abertura, ele diga e expressamente realce essa questão, que ele, na condição de mediador, ele pode, sempre que entender necessário, propor que reuniões separadas aconteçam com as partes, assim como cada parte também pode solicitar ao mediador a reunião separada. Eu acho que é aquela questão de se evitar surpresas, de se evitar questões não bem compreendidas. Tudo aquilo que eu reputo a reunião inaugural um dos momentos mais importantes da mediação, porque é ali que se faz o pacto entre partes, advogados e mediador. De que jeito que a gente vai conduzir esse procedimento. Então, acho que essa é uma das questões, e aí, de novo, ressai, o mediador bem preparado, ele consegue evitar esses sobressaltos do curso da mediação, e, sem dúvida, ele conquista a confiança de todos os envolvidos, que vão perceber que aquela pessoa ali tem condições de levá-los a uma boa solução. Acordo ou não, mas pelo menos algo que seja bom para todos. Então, esse é avançamos. Isso, aí a gente passa para o 19, né? Que aqui me chamou a atenção o item 2 do 19. Mediante a aprovação do mediador, as partes podem trocar documentos e outros elementos, né? Então, aqui é que me chamou a atenção, por que mediante a aprovação do mediador? Por que o mediador teria que aprovar? Me parece que é uma questão de redação
ou até de falar, olha, é sempre submetido, por evidente, não vai haver, sempre que se tem um procedimento de mediação, e isso também da importância da reunião de abertura que eu dizia agora há pouco, não há contato direto entre as partes e o mediador, de repente, é o evento surpresa. Aí é o mediador que se surpreende, mas as partes trocaram documentos, trocaram informações e o mediador não sabe. De repente pode ser isso, mas eu ajustaria essa questão aí, porque o mediador na condição de facilitador, não sei, acho que fica um pouco estranho. Claro, faria sentido se fosse um árbitro que manda no processo e não propriamente num mediador. Percebo o seu comentário e concordo com ele. Uma coisa é o mediador estar informado e outra é ele dar a autorização. Então, seria mais nesse sentido. Aí a gente passaria para o 20º, artigo 20. Acho aqui, queria parabenizar, porque vocês colocam luz na possibilidade de realização de prova técnica, se necessário. Porque essa é uma das coisas que parece óbvio, mas é muito importante dizer, porque é possível fazer toda uma perícia no ambiente de mediação. E com todos os benefícios que esse ambiente de mediação pode trazer, porque pode-se chegar, cada um pode indicar o seu técnico, o seu assistente técnico, ou de comum acordo elegerem um nome que possa contar com a confiança de ambos, para o procedimento, que tipo de perícia, o que é preciso saber, ou seja, todo esse trabalho das reuniões precedentes ou do momento precedente em que já se avançou para chegar ao impasse aqui recai sobre uma questão técnica, ou é preciso resolver essa questão técnica para que se possa avançar. Então, é muito importante, e eu queria parabenizar vocês, porque aqui coloca luz, né? E talvez, assim, também ajustar a redação, porque caso o mediador entenda conveniente, me parece aqui que é mais no sentido de colocar para o mediador a opção de recomendar que as partes contratem a assistência técnica, né, do que dizer que é o mediador que julga conveniente, portanto, ele submete, porque no sentido decisório aí, né? E também eu acho que é um pouquinho da mesma maneira que eu não sei se você quer falar desse porque depois eu vou falar do 2, também aí com outro informe, mas já os advogados. Acho que é um comentário na linha do seu comentário anterior, ao artigo anterior, portanto, acho que não é necessário comentar. Tá. E o item 2, né, a questão também aqui de dar o mediador, né, quando ele percebe a complexidade do caso, ele vai sugerir às partes a assistência dos advogados. Aqui eu queria colocar algumas questões, né? Sobretudo que no Brasil se discute essa questão da obrigatoriedade do advogado no procedimento de mediação ou não, etc. É objeto de discussão. A lei brasileira de mediação, quando ela trata da mediação judicial, ela diz que a presença do advogado ela é obrigatória, até pelo fato de ser em ambiente judicial, mas na mediação privada, como aqui é o nosso caso que a gente está tratando, ela é facultativa. Assim como é facultativa, e a gente até esquece porque a presença do advogado na arbitragem, né? Mas não se tem notícia de uma arbitragem sem a participação dos advogados, e a arbitragem qualificou os advogados, sobretudo, né? Tem habilidades, esse advogado que participa da arbitragem, ele tem habilidades outras, não quero dizer aqui que seja melhor ou não é disso que eu estou falando, mas a arbitragem, ela demanda
aptidões diferenciadas da advocacia, assim como a mediação. Não dá para a gente repetir modelo do Poder Judiciário, nem na arbitragem e também nem na mediação. É diferente, é um outro ambiente, é um outro instituto, é uma outra postura de todos os envolvidos, né? Sobretudo porque você não tem uma decisão adjudicada, você não tem um terceiro que vai decidir, você tem uma solução encontrada pelas partes que participam, né? Então, aqui também eu queria parabenizar pela iniciativa de colocar luz nessas duas questões, tanto da produção de prova técnica no ambiente de mediação, como da importância do advogado na mediação, mas aqui eu faria uma adequação de redação, talvez para não dar nenhum tipo de entendimento diferente disso. Muito bem. Nós aqui, só para esclarecer, em Portugal não é obrigatório o advogado, mas concordo consigo que esta redação, porque até pode ser não ser apenas uma questão de natureza e complexidade do caso, basta uma parte estar representada por um advogado ou outro não, ou haver assuntos, temas específicos, por exemplo, de natureza fiscal, ou que tenham a ver com as opções em termos de execução de um eventual acordo, que podem merecer a intervenção de um advogado. Portanto, talvez isto possa ser alargado, tornado mais flexível. Tá certo. E agora a gente passa para o 22. Antes do 22, eu não sei se o 21 vem também, mas é só uma parte, eu vou entrar no 22, porque eu acho que esse 22 aqui de uma importância fantástica, do 21, quando fala que o acordo ele deve ser reduzido a termo escrito, assinado pelas partes e pelo mediador, que aqui só para me reportar a Singapura, que é exatamente requisitos de Singapura, ele exige outros, quer dizer, a questão de ser internacionais e tal, mas a questão de ser um documento escrito, assinado pelas partes pelo mediador, ou seja, que possa comprovar que houve, não necessariamente aí a assinatura do mediador, mas alguma comprovação, às vezes até um documento emitido pelo próprio centro, pela própria Câmara, no sentido de demonstrar que o que para Singapura é importante, que aquele acordo adveio de um procedimento de mediação, né? Então, aqui está super compatível com Singapura, né? Vamos para o 22. 22 aqui é o que a gente se distancia, que me chama bem a atenção, e eu gostei bastante, porque aqui, com relação ao Brasil, fica bem diferente, porque no Brasil, por força da lei de mediação, por força de lei também pelo Código de Processo Civil, o acordo em mediação, ele é um título executivo, que não demanda homologação judicial a depender do direito envolvido. Se for direito disponível, ele é um título executivo extrajudicial por si, por força de lei, né? E, em Portugal, né, pelo que eu percebi da leitura, enfim, as partes, então, elas podem atribuir essa força executiva ao acordo sem que o mediador seja aquele mediador certificado ou pertencente ao quadro do Ministério da Justiça, né? O mediador um mediador privado, vamos chamar assim, né? Por vontade das partes, e aí ela demanda que se atenda a alguns requisitos, que é essa questão de submissão a uma entidade certificadora, e aí eu não vou entrar nesse assunto, porque a Filipa é mestra nessa questão, né? Mas eu acho que aqui o que a gente precisa parabenizar realmente este empenho, né, do Centro de Arbitragem, desse regulamento de vocês, né, em dar força, dar luz ao efeito jurídico daquele acordo. Produz efeito, sim, tem força executiva, ou seja, se não for voluntariamente cumprido, ele pode ser executado direto, ou seja, não vai se discutir o relacionamento anterior, mas se parte daquele acordo
para a execução, para obrigar ao cumprimento daquilo que foi combinado, né? Então, eu acho isso muito importante, e daqui eu queria puxar a questão da importância do advogado, da participação do advogado no procedimento de mediação. Eu diria que o advogado, quando uma parte ela tem um problema, ela procura o advogado, ela não procura um mediador, ela não procura um centro de arbitragem ou mediação. Ela procura, perdão, ela procura o mediador, ela procura o advogado para informar a ele, para reportar a ele o problema e dizer de que forma que eu resolvo essa questão. E o advogado contemporâneo, ele hoje... Perdão. Eu engasguei, perdoe. O advogado, ele deve lidar e procurar as melhores formas de solução daquele conflito, que pode ser pelo judiciário, pode ser pela arbitragem, pode ser pela mediação, ou enfim, ele hoje, o advogado contemporâneo, ele tem um leque de opções. E quando ele recebe o cliente em seu escritório, ele tem a obrigação de, com o cliente, entender não só o problema, mas também o negócio daquele cliente, os impactos que aquele conflito traz para o seu cliente. E com ele, vislumbrar as opções de solução, com seus riscos e suas oportunidades. Custos, tempo de solução. E tempo é um insumo econômico. Não é à toa que se diz que tempo é dinheiro. E tempo é dinheiro, sim, né? Quando você leva, por vezes, pode levar de 6 anos, 8 anos para obter uma decisão, qual é o impacto, quando a gente está falando, sobretudo, de um conflito empresarial, qual é o impacto que isso traz? Então, o advogado com o seu cliente quem traça esse cenário, é o advogado que tem capacidade para fazer essas análises e melhor orientar, porque, primeiro, conhece o seu cliente, conhece o negócio, por vezes, um atrito com o fornecedor, que é um fornecedor estratégico. Como é que ele vai colocar aquilo no judiciário, ou mesmo numa arbitragem, para um embate frontal com aquele fornecedor que é estratégico para o negócio dele, né? Então, é evidente que seria melhor uma composição. Mas de que forma? Porque também a gente precisa colocar mediação, não é uma panaceia, não é para tudo, né? A gente tem que avaliar. É o caso aqui da gente optar pela mediação, né? Porque, às vezes, é um determinado conflito que precisa de um precedente. Ele precisa anunciar aquela decisão, ele precisa ter um precedente conhecido. Então, é evidente que não dá para ser pela mediação, porque a mediação impõe sigilo, confidencialidade, né? Então, não dá. Então, esta análise. Então, o mediador, o advogado, perdão, ele participa com o seu cliente na escolha do melhor método, da melhor forma, do melhor procedimento de solução para aquele conflito. Ele, sendo a mediação, e aqui vou focar na mediação, sendo a mediação, ele participa da escolha do mediador. Ele vai entrevistar o mediador. Que mediador que ele quer? Que tipo de experiência, seja como mediador, seja como formação inicial, ele quer para aquele mediador. Ele conversa, ele leva para o mediador o que se diz, né, que a gente fala como um advogado leva memorial para um juiz, para um julgador, o advogado também apresenta esse documento e deve apresentar esse documento dos fatos para o mediador, facilita muito. Então, você percebe um trabalho, e isso nós estamos falando antes de começar a mediação. Iniciada a mediação, o advogado também ele é fundamental
para assessorar a parte ao longo na criação de opções. Esta opção, ela é possível? O direito admite? Qual é o impacto disso? O que vai demandar? Vai ter um impacto tributário? Essa renúncia ocasiona um impacto tributário? Você tem poder para renunciar aqui, de acordo com o teu contrato social? Então, percebam que, ao longo da mediação, sobretudo nas reuniões privadas, então, que às vezes o mediador ele é mais opinativo, né? Essa parceria, vamos dizer assim, do ponto de vista positivo, que deve se estabelecer, e parceria de confiança entre o mediador e o advogado, ele é muito saudável, né, para o resultado da mediação. E, ao final, e a gente cai aqui no artigo 22, para a redação do acordo, porque não me parece que seja tarefa do mediador redigir o acordo, mas do advogado, porque aí ele sabe exatamente por quê. Porque aquele papel escrito, aquilo é um título executivo. Então, quais são os requisitos formais, né, que ele tem, né? Então, eu queria colocar isso e parabenizar vocês com relação a esse artigo. Obrigada, depois... Sílvia. Nós já temos agora uma hora do webinar, portanto, ia-lhe pedir que concluísse pelo seu tempo. Eu tenho todo o gosto de estar aqui a ouvi-la e os nossos assistentes com certeza também. E agora eu faria só duas pequenas e breves, né, observações, que é no 25º, na linha C, né, que o mediador, quando ele decide por encerrar o procedimento de mediação, que isso que ele deve informar também na reunião de abertura, e de novo a gente volta para a reunião de abertura, que aí eu acho que está em perfeita consonância com o item 3.2 do Código Europeu de Conduta dos Mediadores, que diz ali em que circunstâncias que esse encerramento poderia acontecer. E aí, sim, finalizando no 27º, quando se fala dos honorários do mediador, que aqui tem um valor, mas não é isso, é quando se refere a por dia de sessão de mediação, esse valor por dia. Ou seja, o dia tem quantas horas? Né? Pode ter 6, pode ter 8, pode... Então, acho que aqui eu mudaria e por outra forma. Dito isso, eu encerro aqui as minhas observações, parabenizando por esse regulamento, por essa iniciativa, e que eu acho que para começar, muito saudável para o Instituto e confere muita confiança, sobretudo, para as partes, para adesão à mediação. Muito obrigada novamente. Obrigada a nós, Sílvia. É um prazer ouvi-la falar sobre este tema e obrigada pelos seus comentários muito pertinentes, tanto pelos elogios como, sobretudo, pelas críticas, porque eu sei que não é fácil, mesmo quando alguém nos põe à vontade, dizer critique à vontade, nem sempre é fácil criticar quando nos convidam para comentar um regulamento, mas agradeço-lhe muito porque são críticas muito preciosas que nós vamos ponderar na versão final do regulamento. Eu vou permitir, se alguém quiser fazer perguntas, temos 2 ou 3 minutos para isso, mas não sei se haverá perguntas porque a sua exposição foi muito clara. Aproveitava só, enquanto dou um pouco de tempo a alguém que queira colocar uma pergunta, dizer apenas em relação à força executiva atribuída pelas partes, que o que se tentou fazer foi permitir às partes todas as alternativas possíveis. As partes podem ter um mediador certificado pelo Ministério de Justiça que o acordo obtido no decurso dessa mediação é um título executivo imediatamente. Podem ter essa opção de fazer um acordo, reconhecer um acordo perante um notário, um advogado ou uma entidade com o mesmo tipo de poderes para que ele tenha força executiva, e podem também pedir a homologação do acordo através da arbitragem. E
como dizia muito bem, aqui é um dos exemplos em que mostra a participação que os advogados podem ter na mediação, porque há diferentes opções consoante as diferentes necessidades das partes, porque é diferente se o acordo for para ser executado em Portugal ou na União Europeia, que tem um regime diferente, ou num país de Singapura. E esta é uma das múltiplas tarefas e apoios que um advogado pode ter numa mediação, que, como sabemos, começam antes da mediação começar e acabam depois da mediação terminar. Temos aqui, deixe-me ver aqui, uma questão que é: a doutora Fátima Rodrigues pergunta se no artigo 19, número 2, a junção de documentos pelas partes não podia ser apenas sujeita ao conhecimento do mediador através de notificação e não ficar sujeita à autorização do mediador. Silvia, dou-lhe a palavra e agradeço à doutora Fátima Rodrigues a pergunta. Obrigada pela pergunta, doutora Fátima. Eu acho que é dentro daquilo que nós conversamos, quer dizer, é uma questão de redação, me pareceu aqui, né? O que é importante é fazer nesse combinado de troca de documentos ou informações, que o mediador seja sempre informado disso, né? Porque senão fica muito difícil para o trabalho do mediador, né? Você imagina que o mediador, ele também tem uma estratégia que ele traça de acordo com as informações que ele recebe das partes, né? É diferente de um julgador. O julgador, ele recebeu documentação com base naquilo que foi contratado e com o que a lei determina, ele decide, ele julga. O mediador, o papel dele é completamente diferente. Então, ele precisa receber as informações em todos os aspectos, daquilo que foi contratado, qual é a expectativa, o que muda, por que não pode ser assim, por que precisaria ser de outra forma, às vezes até informações confidenciais. Então, ele não pode estar alijado dessa troca, é só essa preocupação. Agora, de que forma isso, eu acho que eu deixaria aberto, só deixaria a observação de que o mediador precisa, o ideal é que seja sempre no ambiente da mediação, né? Que uma parte saiba da entrega da outra, enfim, ainda que não saiba do documento, mas sempre o mediador participando desse processo. É isso, exatamente, e é isso também que a doutora Fátima Rodrigues salientou numa mensagem que nos mandou agora, que não é partilhada com os restantes assistentes, mas que vai exatamente no sentido daquilo que a Sílvia acabou de dizer. Bom, se não tivermos mais perguntas, a mediação gaba-se de ser uma alternativa muito eficiente e, portanto, acho que fomos nós também bastante eficientes. Agradeço-lhe de novo, Sílvia, os comentários e também porque foi fazendo um pouco o percurso pelo que é a mediação e desmistificando algumas das ideias e esta confusão entre decisor e mediador, que é muito comum e que também interferem, julgo eu, na utilização deste instituto. Agradeço a todos os assistentes por terem partilhado esta hora do seu tempo connosco e agora, em janeiro, não é? Vamos entrar na quadra natalícia, que vai ser este ano um pouco diferente, mas em janeiro haverá novos webinars sobre os restantes regulamentos ou as restantes propostas de regulamentos do centro. É verdade, Filipa. Então retomamos aqui o nosso ciclo de webinars no próximo dia 11 de janeiro, portanto já em 2021, para abordar o regulamento de arbitragem administrativa. Espero que possa contar também com a presença de todos, a participação de todos, e também aproveito aqui então para desejar um bom Natal e espero que fiquem bem e com saúde. Muito obrigada a todos, Sílvia, Filipa e a todos os que nos estiveram a acompanhar hoje. Nós também, obrigada Andreia, muito obrigada Sílvia, obrigada a todos e excelentes festas com muita saúde para todos. Agradeço novamente, obrigada Filipe pelo convite, obrigada ao Centro de Arbitragem Comercial também pelo convite e um feliz e que 2021 venha com muita saúde para nós todos. Foi uma honra e uma alegria participar desse evento hoje com vocês. Adeus, boa tarde, até breve. Obrigada.